No centro de algumas das paisagens mais isoladas e implacáveis do planeta residem comunidades cuja presença é rodeada de mistério e apreensão. Estas comunidades possuem um conjunto peculiar de crenças e tradições que provocam calafrios até nos exploradores mais destemidos, desde as densas florestas tropicais da Amazônia até as ilhas mais remotas do Pacífico. Ao longo dos séculos, essas comunidades floresceram, defendendo com ferocidade suas tradições e territórios contra estranhos. Acompanhe-nos enquanto exploramos 15 das tribos mais enigmáticas que você preferiria não conhecer. Em 15º lugar, está a tribo Asma, cuja cultura e rituais exclusivos têm intrigado pesquisadores por décadas. Residindo nos desafiadores manguezais da Papua Nova Guiné, eles desenvolveram costumes e tradições distintas que os distinguem de outras sociedades. Uma das características mais marcantes de sua cultura é a habilidade em escultura de madeira, sendo reconhecidos por suas detalhadas estátuas, esculturas e artefatos, frequentemente representando figuras históricas de espíritos e animais. Estas obras não apenas servem como ornamentos, mas também como símbolos de suas crenças espirituais e conexão com a natureza. Além de suas habilidades artísticas, os Asma mantêm uma profunda ligação espiritual com a floresta, acreditando que ela é habitada por espíritos e ancestrais poderosos. Realizam rituais e cerimônias elaboradas para homenageá-los e se comunicar com eles, envolvendo danças complexas, cânticos e oferendas para apaziguar os espíritos e buscar sua orientação. As práticas canibais dos Asma não eram meros atos de brutalidade, mas profundamente enraizadas em suas crenças religiosas e tradições culturais. Acreditavam que ao consumir a carne de seus inimigos, ganhariam força e conhecimento, garantindo assim a sobrevivência e a prosperidade de sua comunidade. No entanto, é importante ressaltar que o canibalismo não era uma prática cotidiana, sendo reservado para ocasiões cerimoniais específicas ou como forma de vingança contra os inimigos. Apesar de sua reputação amedrontadora, os Asma também eram habilidosos navegadores e comerciantes, navegando pelas águas traiçoeiras dos manguezais em elaboradas canoas para negociar com tribos vizinhas. Estas expedições comerciais permitiram-lhes trocar conhecimentos, bens e práticas culturais, promovendo conexões e alianças em toda a região. A cultura complexa e diversificada da tribo Asma oferece uma fascinante visão da diversidade das sociedades humanas e de como estas se adaptam e interagem com o ambiente que as rodeia. Na posição 14, encontramos os Sentinelas do Norte, um povo que habita a ilha Sentinela do Norte, na Baía de Bengala, e está entre as últimas tribos isoladas do mundo, com uma linhagem que remonta a dezenas de milhares de anos. Eles desenvolveram uma cultura única e autossustentável, praticamente intocada pela civilização moderna. Tentativas foram feitas para estabelecer contato com eles no final da década de 1960, porém os encontros rapidamente se tornaram hostis. Apesar dos esforços do governo para alcançá-los, a ideia foi abandonada na década de 1990 devido à determinada hostilidade da tribo e ao risco de exposição a doenças externas. Apesar das múltiplas tentativas de estranhos para estabelecer contato, os sentinelas resistiram firmemente a qualquer forma de interação, mantendo seu isolamento e autonomia. Mesmo esforços para oferecer ajuda ou assistência foram recebidos com raiva, pois veem os forasteiros como ameaças potenciais ao seu modo de vida. Além disso, são conhecidos por suas habilidades excepcionais na caça, pesca e sobrevivência em seu ambiente insular tropical. Dependem de métodos tradicionais de subsistência, como o uso de arcos e flechas para caça e pesca nas proximidades. O governo indiano implementou rigorosos regulamentos para proteger os sentinelas e seu território, incluindo uma zona de exclusão de 5 km ao redor da ilha que proíbe o acesso não autorizado. Toda a ilha Sentinela do Norte está fora do alcance de visitantes e pesquisadores sem permissão oficial. Apesar de seu isolamento, ocasionalmente tem chamado a atenção da mídia devido a encontros violentos com forasteiros. Em 2006, 2 pescadores que se aproximaram muito da ilha foram mortos pelos sentinelas, levando a uma renovada enfatização do respeito ao seu território e autonomia. Na 13ª posição, encontramos a tribo Baki, um povo de Palawan com uma rica herança cultural que remonta a séculos, suas raízes se estendem aos tempos pré-históricos. Apesar de sua população relativamente pequena, eles conseguiram preservar seu modo de vida tradicional e costumes frente à modernização. Sua subsistência é principalmente baseada na agricultura, caça e coleta de recursos naturais como mel, postes de rata e resina de almaua, além do acesso ocasional ao mar como fonte de alimento. Os Baki são reconhecidos por sua agilidade e adaptabilidade, além de características físicas como baixa estatura, pele morena e cabelos cacheados.
São conhecidos por sua resiliência e habilidade em adaptar-se ao ambiente, possuindo um conhecimento complexo da flora e fauna local. Uma das facetas mais fascinantes de sua cultura é a profunda conexão espiritual com a natureza. Acreditam na existência de espíritos da natureza que residem nas rochas e árvores de seu ambiente, invocados através de rituais e cerimônias que se acredita possuírem o poder de curar e proteger a comunidade. Embora tenham sido estimados em cerca de 1.000 indivíduos na virada do século, o censo de 1990 registrou apenas 450. Atualmente, existem 8 comunidades onde residem, mantendo seu modo de vida tradicional em meio ao mundo em mudança ao seu redor. Sua estrutura social é caracterizada por um sistema de governança liderado por um chefe escolhido pelos anciãos da comunidade, garantindo que as decisões sejam tomadas coletivamente e no melhor interesse do grupo. Apesar dos desafios enfrentados, como invasões em suas terras e recursos, os Baki continuam a perseverar, mantendo sua identidade e valores culturais. Na posição 12, encontramos os Caçadores de Cabeça Nagan, uma tribo indígena que reside nas remotas regiões nordeste da Índia, cercadas por colinas escarpadas e densas florestas em Nagaland, Manipur e Arunachal Pradesh. Por séculos, tem capturado a imaginação dos estrangeiros com sua reputação formidável e práticas culturais distintas. Conhecidos por sua habilidade no domínio de cobras venenosas, os Nagas lidam com esses répteis com notável destreza, muitas vezes incorporando-os em seus rituais e cerimônias para inspirar medo em seus inimigos. Além disso, sua tradição de caça de cabeças, enraizada em rituais e guerra, tem atraído a atenção de arqueólogos e historiadores em todo o mundo. Profundamente enraizada na superstição, essa prática considera a cabeça humana como tendo um significado espiritual enorme, sendo vista como a parte mais sagrada do corpo. Ao coletar as cabeças de seus inimigos, os Nagas buscam apaziguar suas divindades e atrair bênçãos sobre sua tribo. Embora enfrentem invasões da modernidade e influências externas, os caçadores de cabeça Nagan continuam a defender sua identidade cultural e tradições. No entanto, com mudanças demográficas, aumento da conectividade e evolução dos modos de vida sociais, o futuro de seus antigos costumes permanece incerto, tornando seu modo de vida um tema fascinante e digno de estudo. Na posição 11, temos o clã Esqueleto, também conhecido como tribos Oroks, que reside em uma região remota e isolada, profundamente inserida na densa floresta de uma terra distante. Apesar de seu isolamento, eles têm intrigado pesquisadores e exploradores devido às suas origens misteriosas e características únicas. Este clã se destaca não apenas por sua aparência incomum, mas também por seu comportamento agressivo em relação a membros de outras tribos, tendo uma longa história de ataques e assassinatos contra indivíduos de comunidades vizinhas. Apesar de não serem receptivos, os cientistas naturais conseguiram obter amostras de DNA, levando à descoberta de um gene misterioso. A presença deste gene desconhecido suscita questões fascinantes sobre as origens e evolução do clã Esqueleto, levantando a possibilidade de terem divergido de outras espécies humanas ao longo do tempo, semelhante à forma como diferentes raças de animais se desenvolvem. Além disso, os costumes e rituais do clã Esqueleto são mantidos em segredo, com os forasteiros raramente tendo acesso ao seu interior. Eles praticam cerimônias elaboradas envolvendo cantos rítmicos, movimentos de dança intricados e gestos simbólicos, todos com profundo significado espiritual dentro de sua comunidade. Apesar de sua natureza reservada, defendem ferozmente seu território contra intrusos, com poucos estrangeiros se aventurando em seus domínios. Contos de desaparecimentos misteriosos e encontros com o clã alimentaram especulações e mistérios que cercam sua existência. Talvez nas profundezas de florestas inexploradas ou regiões remotas, existam outros grupos misteriosos como eles, evocando pensamentos de criaturas estranhas e seres lendários. Nos últimos anos, foram feitos esforços para estabelecer contato pacífico com o clã, com antropólogos e geneticistas buscando desvendar os mistérios de sua linhagem e composição genética, porém o progresso tem sido lento devido à cautela do clã com estranhos e sua proteção de segredos. Na 10ª posição, temos a tribo Suri, encontrada na Etiópia e em partes do Sudão do Sul, um grupo fascinante com uma rica herança cultural. Com uma população de aproximadamente 34.000 habitantes, eles habitam a região sudoeste da Etiópia, divididos em 3 grupos principais, Turaga, Shai e Bana. Assim como muitas culturas indígenas, a tribo Suri segue crenças tradicionais centradas em uma divindade do céu conhecida como Tumu. Dentro da tribo, uma figura-chave chamada Kimura atua como mediador entre o povo Suri e o Deus do céu, desempenhando um papel vital em suas práticas religiosas.
Apesar de viverem em remotos sopés e vales de planícies semiáridas, a tribo mantém conexões com grupos vizinhos, embora essas interações sejam frequentemente marcadas por rivalidades e conflitos. Rivalidades com grupos vizinhos do Sudão, que ocasionalmente atacam território etíope, resultaram em confrontos sangrentos e tensões contínuas, especialmente devido à disponibilidade de armamento moderno obtido na Guerra Civil Sudanesa. A tribo Suri tem muito orgulho de sua identidade cultural, refletida em seus costumes e tradições únicos. Uma dessas práticas envolve mulheres se preparando para o casamento através de rituais de embelezamento, como a remoção de piercings nos lábios inferiores e a inserção de placas de argila nos lábios. No entanto, estas práticas estão gradualmente se tornando menos comuns à medida que a tribo fica mais exposta a influências externas e à modernização. Apesar dos desafios enfrentados, a tribo Suri permanece resiliente e profundamente enraizada em seu patrimônio cultural, oferecendo um vislumbre de um modo de vida que é ao mesmo tempo tradicional e cada vez mais impactado pelas mudanças do mundo ao seu redor. Na nona posição, temos a tribo Dlala, também conhecida como tribo Jogar. Os índios Kubo habitam as densas florestas tropicais do Vale do Rio Javari, uma região isolada e remota no Brasil. Seu território ancestral se estende por esta vasta e ecologicamente diversa paisagem, fornecendo abundantes recursos naturais e oportunidades únicas de sobrevivência. Uma das características distintivas do povo Dlala é sua profunda ligação com a língua Panoan, que está intrinsecamente ligada às culturas de grupos indígenas vizinhos, como os índios Matis e Milna. Através de sua língua, a tribo preserva suas ricas tradições orais, mitologias e práticas culturais, transmitindo-as de geração em geração. Além de seu penteado característico, caracterizado por cabelos cortados na parte de trás e mais longos na frente, o povo Dlala adorna-se com elaboradas artes corporais e objetos decorativos feitos de materiais naturais encontrados em seu ambiente. Esses adornos servem como símbolos de identidade, status e herança cultural dentro da tribo. Apesar de sua população relativamente pequena e localização remota, os Dlala conseguiram manter sua autonomia e soberania sobre suas terras ancestrais. Desenvolveram técnicas avançadas de caça, incluindo o uso de zarabatanas para a caça precisa de animais pequenos, bem como armadilhas e laços para capturar animais maiores. Nos últimos anos, pressões externas como desmatamento, exploração madeireira ilegal e intrusão estrangeira têm representado desafios significativos para o modo de vida tradicional do povo Dlala. No entanto, eles continuam a resistir às influências externas e permanecer firmes em seu compromisso de preservar seu patrimônio cultural e territórios ancestrais. Na oitava posição, encontramos a tribo Mosul, que vive em uma área remota na região da China próxima à cidade do Lago Lugu, cercada por altas montanhas e vales profundos. Esta tribo é associada a algumas das práticas culturais mais intrigantes do mundo e tem sido objeto de medo e curiosidade ao longo dos séculos. Acredita-se que os Mosul sejam descendentes da antiga religião Bonpo, fundada por tibetanos que fugiram para a China no século VIII. Esses praticantes mágicos acreditavam no renascimento e possuíam um sistema de crenças espirituais altamente desenvolvido. Os Mosul mantiveram muitas dessas crenças e práticas mágicas de seus ancestrais Bonpo, incluindo a crença em um mundo espiritual ao lado do mundo físico. A tribo é frequentemente considerada uma das mais misteriosas do mundo devido aos seus costumes e crenças únicos. Apesar de parecerem estranhos para os estrangeiros, não há nada verdadeiramente assustador sobre essas pessoas. Seu modo de vida foi moldado pelo ambiente e pela história. Eles são uma sociedade feminina, onde as mulheres são chefes de família e possuem todas as propriedades, enquanto os homens desempenham papéis subordinados e não estão envolvidos nas decisões familiares ou comunitárias. Um costume incomum dos Mosul é o chamado caminho do casamento. Neste arranjo, os casais não coabitam nem mantêm relacionamentos sérios. Os homens visitam as mulheres à noite e retornam para suas próprias casas pela manhã. Isso permite que as mulheres tenham múltiplos parceiros e evita problemas de ciúme ou possessividade. Na sétima posição, temos a tribo Kundiava, situada nos ricos vales de Kundiava, aninhada entre o terreno acidentado esculpido pelo rio Chimu, a uma altitude de aproximadamente 2.000 metros acima do nível do mar. Esta comunidade é conhecida por sua cultura vibrante e costumes únicos. Um dos aspectos mais marcantes da tribo é sua aparência extravagante e suas danças cativantes, realizadas de forma criativa para intimidar potenciais rivais e atrair visitantes curiosos. Eles desenvolveram um método distinto de defesa através das chamadas danças dos esqueletos, adornando seus corpos com designs que imitam a estrutura do esqueleto.
Essas performances criam um espetáculo hipnotizante que inspira medo nos corações dos inimigos, ao mesmo tempo em que gera receitas com o turismo. Os rituais de dança da tribo remontam aos tempos antigos, enraizados em sua rica herança cultural e profundas crenças espirituais. Essas performances são cuidadosamente coreografadas e possuem um significado profundo dentro da comunidade, servindo como uma conexão com seus ancestrais e o mundo natural. O modo de vida da tribo Kundiava é igualmente fascinante. Suas habitações tradicionais, construídas em formas ovais ou retangulares com piso de barro e telhados baixos, refletem sua relação íntima com a terra. Curiosamente, os homens residem juntos em uma casa coletiva, promovendo um sentimento de amizade e responsabilidade coletiva, enquanto mulheres, crianças e porcos vivem em casas separadas para maior segurança. Apesar de viverem em uma região propensa a conflitos e disputas territoriais, as pessoas da tribo Kundiava adaptaram-se ao seu ambiente desafiador com resiliência e engenhosidade. Embora sejam percebidos como possuídos pelo diabo por algumas tribos vizinhas, eles próprios não são agressivos. Em vez disso, encontraram maneiras inovadoras de prosperar em meio às dificuldades, abraçando suas tradições culturais e encontrando força em sua unidade. Na sexta posição, temos o povo Queno, também conhecido como Nele, um grupo de caçadores-coletores e tribos indígenas que residem nas profundezas remotas da vasta floresta tropical. Sua casa principal está localizada na extremidade intocada do Parque Nacional Manu, situado na região Madre Deus do Peru. Com uma população estimada entre 100 e 250 indivíduos, os Queno viram um aumento significativo desde os meros 20 a 100 membros estimados na década de 1970. Os Queno têm um profundo ódio enraizado pelas interações com estranhos, o que é compreensível devido a um evento trágico que remonta à década de 1890, quando o industrial peruano Carlos Fitzcar organizou um brutal assassinato de grande parte da tribo que residia ao longo do Alto Rio Manu. Apesar desse golpe devastador, os sobreviventes resilientes recuaram para áreas florestais remotas, onde residem em isolamento desde então. Com raízes que remontam a séculos, os Queno desenvolveram um modo de vida único como caçadores-coletores, contando com os recursos abundantes da floresta tropical. Apesar de seu relativo isolamento, não estão imunes às ameaças invasoras do exterior. No entanto, seu compromisso com a preservação de seu patrimônio cultural e modo de vida tradicional é evidente em sua constante evitação do contato com pessoas não indígenas. O governo peruano tomou medidas para proteger seu isolamento, impondo a proibição de contato com entidades externas, visando salvaguardar a saúde da tribo e preservar seu modo de vida único. Protegidos das pressões violentas do mundo moderno, os Queno permanecem em sua terra ancestral, mantendo-se fiéis às suas tradições e encontrando força em sua unidade. Na quinta posição, temos os caçadores de águias Kazakh, uma tribo de caçadores localizada nas vastas e acidentadas montanhas Altai da Mongólia. Esses caçadores habilidosos aperfeiçoaram a antiga arte da caça com águias, uma tradição que remonta a séculos. A prática da caça com águias está profundamente enraizada na cultura Kazakh, com registros históricos que remontam à época de Genghis Khan e ainda mais cedo. Contos de caçadas lendárias e talentos ousados foram transmitidos através de tradições orais, consolidando a águia como um símbolo de poder e habilidade entre o povo Kazakh. O treinamento das águias começa desde tenra idade, quando os caçadores aprendem as delicadas técnicas de manejo e comando desses magníficos pássaros. Cada águia é cuidadosamente selecionada e treinada ao longo de vários anos, fortalecendo o vínculo entre o caçador e o pássaro. Durante as expedições de caça, os caçadores demonstram notável habilidade e precisão enquanto cavalgam pelas montanhas Altai, examinando a paisagem em busca de sinais de animais, enquanto suas águias voam alto, prontas para atacar a qualquer momento. A relação entre os caçadores e suas águias vai além da mera parceria, é um vínculo sagrado construído sobre compreensão e respeito mútuos. Os caçadores de águias Kazakh continuam a inspirar admiração e preservar uma tradição que perdura há séculos nas montanhas Altai. Na quarta posição, temos a tribo Iafo, aninhada na densa selva central da Papua Nova Guiné. Essa comunidade misteriosa permanece em grande parte intocada pelo mundo exterior, sua existência envolta em mistério que cativou exploradores durante décadas. O primeiro encontro da tribo com o mundo moderno ocorreu em 1988, quando Benedict Allen, um explorador destemido, tropeçou em sua vila escondida enquanto se aventurava profundamente no coração da selva. Apesar das apreensões iniciais sobre estranhos, a tribo recebeu Allen de braços abertos, convidando-o a participar de seus antigos rituais e cerimônias como convidado.
Essa comunidade desenvolveu habilidades de sobrevivência incomparáveis, dominando a caça, pesca e cultivo de plantas, o que permitiu que prosperassem em um dos ambientes mais desafiadores do mundo. Sua floresta densa proporciona cobertura suficiente, facilitando a evasão de ameaças potenciais enquanto exploram seus abundantes recursos. O que realmente distingue a tribo Yafu são suas extraordinárias habilidades físicas. Os homens são conhecidos por sua força e agilidade, possuindo o poder dos crocodilos, o que lhes permite enfrentar esses formidáveis invasores com destemor inabalável. Além disso, suas habilidades excepcionais de escalada em árvores fornecem uma vantagem estratégica na caça e defesa. Apesar da barreira linguística, as interações com a tribo forneceram informações valiosas sobre seu modo de vida e cultura única. Na terceira posição, temos a tribo Moshen, um povo austronésio que chama o arquipélago MGY de lar. Este grupo habita cerca de 800 ilhas, reivindicadas por estudiosos da Tailândia e da Birmânia, traçando suas origens de volta ao sul da China há cerca de 6.000 anos. Atualmente, entre 2.000 e 3.000 Moshen residem nessas ilhas, vivendo um estilo de vida seminômade centrado na caça e coleta, com uma dependência particular do mar. A comunidade fala uma língua austronésia única conhecida como Moshen. Apesar de suas tradições enraizadas, o modo de vida dos Moshen enfrenta desafios significativos. Sua população está diminuindo e questões modernas como imigração e leis de propriedade representam obstáculos constantes para seu estilo de vida nômade. Os Moshen tradicionalmente viviam em casas de estacas-pranchas construídas sobre águas rasas, permitindo fácil acesso aos pesqueiros e proteção contra tempestades. Além disso, eles são conhecidos por suas excepcionais habilidades de mergulho livre desde tenra idade, treinando crianças para aprender a respiração por longos períodos debaixo d'água. No entanto, seu modo de vida está cada vez mais ameaçado pela modernização, corrupção ambiental e regulamentações governamentais. A invasão de seus territórios por turismo e desenvolvimento apresenta desafios na preservação de seu patrimônio cultural e na manutenção de suas práticas tradicionais. Apesar desses desafios, esforços estão em curso para apoiar as comunidades Moshen na preservação de seu modo de vida único, enquanto se adaptam ao mundo em mudança ao seu redor. Na segunda posição, temos o culto à carga, um fenômeno religioso que se originou principalmente na Melanésia, especialmente na Papua Nova Guiné e nas ilhas vizinhas. Este movimento religioso surgiu durante a era colonial e persistiu até o século XIX, caracterizado por um sistema de crenças que emergiu em resposta aos encontros com sociedades tecnologicamente avançadas, especialmente ocidentais. Durante o período colonial, os povos indígenas observaram a abundância de riqueza material possuída pelos estrangeiros e começaram a acreditar que eles eram favorecidos por poderosas forças sobrenaturais. Seus rituais muitas vezes envolviam a imitação do comportamento e das práticas dos ocidentais na esperança de atrair bênçãos semelhantes dos deuses. Isso incluía a construção de estruturas simuladas, como pistas de pouso, torres de controle e até mesmo a criação de aviões usando materiais locais. O próprio nome, culto à carga, reflete a crença central de que cargas ou bens valiosos seriam entregues aos seguidores do culto por meios sobrenaturais, muitas vezes na forma de aviões ou navios. Este termo refere-se às mercadorias importadas altamente cobiçadas pelos povos indígenas durante o período colonial. Um dos incidentes mais famosos associados ao culto à carga ocorreu em 1974, quando um grupo de rebeldes melanésios sequestrou um voo da Air France. Este evento, conhecido como a Crise dos Reféns de Ouvéia, foi motivado pela crença de que o avião os levaria à terra prometida de seus ancestrais. Embora os cultos de carga tenham sido às vezes associados à violência e ao conflito, muitos de seus seguidores são pacíficos e buscam simplesmente uma vida melhor através do cumprimento de suas crenças espirituais. Este fenômeno continua a intrigar arqueólogos, historiadores e sociólogos devido à sua mistura única de espiritualidade indígena, adaptação cultural e encontros com a modernidade. Na primeira posição, o povo Chuqui, também conhecido como povo Laura ou Pantanal, habitava a região nordeste da Sibéria, na Rússia. No final do século XX, sua população era de cerca de 14.000, dividida em dois grupos principais, os Chuqui de Renas e os Chuqui marítimos. Embora compartilhem uma língua comum conhecida como dialeto Chuqui ou Laura, esses grupos levam estilos de vida distintos, moldados por seus respectivos ambientes. Os Chuqui de Renas dependem principalmente da criação de mamíferos domesticados para seu sustento, utilizando-os como fontes essenciais de leite, carne e peles. Por outro lado, os Chuqui marítimos dependem do mar, envolvendo-se na caça de mamíferos marinhos e na pesca ao longo das águas costeiras.
Essas diferenças são evidentes em suas habitações, com os Chuqui de renas residindo em tendas móveis que seguem padrões sazonais de pastoreio, enquanto os Chuqui marítimos habitam aldeias fixas. Os métodos de transporte também refletem sua adaptação ambiental, com os Chuqui de renas utilizando trenós puxados por mamíferos ou cães, e os Chuqui marítimos navegando nas águas em barcos feitos com armações de madeira e peles de animais. Apesar dessas diferenças no estilo de vida, ambos os grupos compartilham crenças espirituais semelhantes, enraizadas na religião. Acreditam na presença de espíritos invisíveis que permeiam o mundo natural e realizam cerimônias de bruxaria para a cura e adivinhação. Além disso, participam de festivais comunitários com sacrifícios rituais, mostrando a profunda conexão entre sua cultura e práticas espirituais.